Bom, pessoal, eu queria falar uma coisa com vocês. Existe um momento da vida em que parece que Deus parou de responder. Você ora, você espera, você faz sua parte, né? E nada acontece. É justamente nessa fase que a maioria das pessoas desiste, sabe? Mas existe um detalhe que eu só entendi depois que a minha vida mudou completamente. E talvez. É, e talvez seja exatamente a fase que você tá vivendo agora. Antes de eu continuar, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e escreve aqui nos comentários quais vídeos você quer ver por aqui. Porque todos os dias, às 8 horas, eu publico um vídeo novo. E no final desse vídeo, eu vou te contar qual foi o sinal que apareceu antes das maiores mudanças da minha vida. Quem anda com Deus nunca anda perdido. E você acha que o silêncio assusta? Existe uma pergunta que quase todo cristão já fez. Deus, o senhor ainda tá me ouvindo? Porque existem fases em que parece que tudo trava. Você perde oportunidades, as portas fecham, as pessoas vão embora e nada acontece. E, e quanto mais você ora, mais parece que mais silêncio aparece, mais silêncio parece existir. Então, foi exatamente assim que eu me senti antes da maior transformação da minha vida. E uma assim, vou contar uma coisa pessoal assim. Antes da minha vida mudar, eu não enxergava, tipo, eu não enxergava nenhuma mudança. Aquela coisa monótona. Eu enxergava pressão, incerteza, dúvidas. Eu achava que Deus estava atrasando tudo. E hoje, né, eu assim, olhando para trás, eu fico pensando e percebo uma coisa. Enquanto eu pensava que Deus estava parado, ele estava organizando coisas que eu ainda não tinha conseguido enxergar, não consegui pensar. E pensando na maior mentira, assim, existe uma mentira que destrói muita gente. E que é acreditar que se Deus está em silêncio, é porque ele foi embora, que deixou de te ajudar. Mas pensa comigo. José, ele foi esquecido na prisão. Moisés, ele ficou anos no deserto. Davi foi ungido rei, mas ele demorou para assumir o trono. Jesus passou 40 dias no deserto antes de iniciar seu ministério. O silêncio nunca significou ausência. Muitas vezes ele fez parte do processo. E o que eu aprendi? Foi nessa fase que eu percebi uma coisa, que Deus não prepara apenas a bênção, né? Ele prepara a pessoa que vai receber essa bênção. E
porque existe uma pergunta que quase ninguém faz assim. E qual que é essa pergunta? Que se aquilo que você tanto pede chegasse hoje, você conseguiria sustentar ela? Porque foi assim que eu comecei a mudar algumas atitudes. Eu fiz mais oração, tenho mais disciplina, mais renúncia, menos distração, menos reclamação. E eu parei para focar apenas no resultado. E eu comecei a cuidar da pessoa que eu estava me tornando, né? E se essa reflexão já tá fazendo sentido para você, deixa o like agora aqui. Isso ajuda muito o canal. E se ainda não é inscrito, esse é o tipo de conteúdo que você vai encontrar aqui todos os dias às 8 horas. E o que a Bíblia ensina? Uma passagem que eu sempre me marcou é Isaías 43:19. Eis que faço uma coisa nova, agora está saindo à luz. Porventura não a percebeis. Acho que mais ou menos assim. Mas olha que interessante. Deus diz que já está fazendo, mas a pessoa ainda não consegue perceber. Não é? Nem tudo que Deus faz aparece imediatamente. Algumas coisas começam no invisível, antes de tornar invisíveis. Dá para entender mais ou menos? E isso exige muita confiança. Mas o perigo, existe esse perigo. Existe um perigo, né, nessa fase, que é desistir, murmurar, olhar apenas para aquilo que ainda não aconteceu. Porque quando a nossa atenção fica presa apenas na ausência dos resultados, a gente deixa de perceber o crescimento que está acontecendo dentro da gente, né? E talvez você esteja vivendo exatamente esse momento, né? Eu não posso afirmar que o que vai acontecer na sua vida, mas eu posso afirmar que uma coisa assim, que momentos de silêncio espera o amadurecimento. Fazem parte da caminhada de muitas pessoas de fé, né? Se esse for o seu caso. Não desperdice esse tempo, não. Use esse período para fortalecer o seu caráter, assim como eu estou fortalecendo o meu. A sua fé, assim como eu estou fortalecendo a minha fé, a sua disciplina, e eu também estou fortalecendo a minha. Sua relação com Deus, né? Porque independente de quando a resposta chegar, você estará mais preparado para recebê-la, né? E se esse vídeo falou com você, escreve aqui nos comentários que você escolhe continuar. Coloca assim: eu escolho continuar. Eu faço questão de ler e já deixa o like aqui, tá? Se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação para não perder mais nenhum vídeo. E me conta também qual tema que você quer ver nos próximos vídeos.
tá? Lembra sempre que eu digo: quem anda com Deus nunca anda perdido. Que Deus te abençoe e a gente se encontra amanhã às 8 horas em mais um vídeo do canal. Beleza? Falou e tchau!